Como você está? Pronta para mais um encontro? O meu chá tá aqui pronto. Deixa eu fixar o tema. Primeiro, círculo do amor. Vamos lá começar? O que este primeiro círculo do amor fala? Bem, semana passada fizemos uma introdução sobre, de uma forma mais palpável, mais entendível, de uma linguagem mais simples. Falamos sobre o que são os círculos do amor. E até eu encontrei agora uma música bem legal que fala sobre eu aprendi a conjugar o verbo amar. E sobre o que isso fala, como eu sempre trago tudo de forma bíblica, com olhar terapêutico, isso fala sobre o amar na prática, sobre o conjugar realmente, mas não só da fala, praticando esse verbo que é amar. E com quem a gente aprende? A Bíblia está repleta de histórias, de ensinamentos, e muitas vezes a gente se apega só ao versículo, à teoria, mas não consegue aprender a exercer a palavra, a exercer o versículo, a vivê-lo. E então vem a dificuldade. Quantas coisas na nossa vida a gente colhe, quantas coisas na nossa vida a gente vivencia, porque a gente não sabe conjugar o verbo amar na prática. Muitos resultados, muito daquilo que a gente está vivenciando é fruto disso, de não sabermos conjugar esse verbo, ou seja, amar na prática. E aí, a gente conversou, um pouco sobre isso no encontro passado, na live que a gente fez semana passada. E hoje eu quero trazer... a gente vai falar sobre 5 passos, vamos dizer assim, que cada passo se chama círculo do amor. Aí tem o primeiro círculo do amor até o 5º círculo do amor. Ai, que chuvinha boa! Começou a chover aqui. Então, vamos lá falar sobre o primeiro círculo do amor? Como esse primeiro círculo do amor começa? O que significa? Como é esse círculo do amor? E eu vou falar de uma forma que você consiga entender, porque esse é um conteúdo da formação como terapeuta sistêmica. E eu passei por esse processo e o quanto fez a diferença. Meu Deus, quanto fez a diferença na minha vida e tem feito na vida daquelas pessoas que eu tenho atendido, tem passado por esse processo, tem sido maravilhoso. Inclusive, as frases que tem no encontro diário, encontro diário, são frases baseadas que tem relação com os círculos do amor.
Então essas frases vai trazendo cura ao nosso coração, vai trazendo consciência, uma nova consciência. E aí, consequentemente, uma nova postura. Bom dia, Franciele. Saudade de você. Então, dessa caixinha, pra mim é uma caixinha de cura. Porque aqui contém as frases em cada círculo do amor. É que eu tava falando, Franci, que a gente falou semana passada, né, sobre o que é os círculos do amor, de uma forma simples, porque esse é um conteúdo para as terapeutas. E olha o que eu tô entregando aqui. Para que a gente entenda sobre esse amar na prática. Então, a gente vai falar hoje sobre o primeiro círculo do amor. E você pode colocar no coração como o primeiro passo para exercer esse amor na prática. E o primeiro círculo do amor, ele fala sobre o encontro dos nossos pais e o contexto em que nascemos. Por exemplo, quando eu estou fazendo o processo terapêutico, eu envio, né, no questionário e a pessoa tem esse momento de preencher, de responder. E tem um momento que a pessoa vai fazer com os pais as perguntas, porque tem perguntas que a pessoa não sabe, e outras, e também eu incentivo para que a pessoa tenha esse momento com os pais. E a primeira vez que eu fiz foi em um chá. E nesse chá, tinha algumas amigas minhas, eu falei assim, eu vou colocar em prática com elas. Foi a primeira vez. Isso tem mais de um ano já. Foi muito, muito, muito especial. E elas tiveram essa experiência e elas descobriram coisas que elas nem imaginavam. E outra coisa também é que elas tinham um olhar e depois passaram a ter outro olhar para algumas questões, algumas situações. Nossa, foi muito lindo. E aí eu tô trazendo aqui, né, na live, e eu vou trazer só algumas perguntas, breve, porque é como, de uma forma resumida aqui, mas que você consiga entender e já vivenciar, de alguma forma, isso, né, começar a vivenciar, ter essa experiência e aprender a amar. Porque Jesus, ele fala assim, lembra de Lucas 14, 26? Jesus, ele dizendo, aquele que ama, aqui é a minha, foi o que ele falou ao meu coração, né, e de forma resumida, quando Jesus falou assim, aquele que ama mais aos seus pais, a mulher, aos filhos, aos irmãos, ou a si mesmo mais do que a mim. Bom dia, Cris, bom dia, Jennifer. Esse não é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo. E aí tem um outro versículo em Romanos que fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente está amando a Deus, está cooperando para que o propósito seja realizado, que é glorificar o Senhor através da nossa vida. E aí a gente começa a vivenciar o bom, perfeito e agradável, a vontade de Deus. E a vontade dele é que a gente esteja bem, não é que a gente esteja em luta, o tempo todo sofrendo, em dor, não. A vontade dele é que a gente esteja bem, e bem a gente reflete a imagem e semelhança dele. Está com delay? Eu vou continuar e se tiver você me fala, tá? Oh, meu Deus. Vem aqui, Senhor. Então, talvez essas lives eu deixe então como um podcast, só que em áudio. Não sei, né? Mas vamos lá. O importante é que você consiga, mais importante é que você consiga ouvir. Entender o que o Senhor ele quer ministrar ao seu coração nessa manhã, nesse momento. E quem estiver, né, ouvindo ou assistindo gravado, também. Independente do momento que você esteja escutando essa mensagem. Então, os círculos do amor traz isso. Ajusta o nosso coração para que a gente consiga exercer esse amor na prática. Eu estava ouvindo uma canção que fala sobre... eu ouvi ela hoje de manhã. Eu já aprendi um pedacinho.
Mas bem legal. Que o amor lança fora todo medo. E eu aprendi a conjugar o verbo amar. E aí ele passa numa rua e começa a dar flores, né? A entregar rosas. Nossa, que lindo. E muitas vezes, mulheres, primeiro que elas são fechadas para isso, então não recebem. E isso traz cura. Isso traz cura ao coração, né? Que tem os círculos do amor, que está ferida nos círculos do amor. Bom dia, Silene. Bem-vinda. Então, esse ciclo do amor fala sobre esse momento do amor recíproco, do amor entre os nossos pais. Como foi a história dos nossos pais? Como eles se conheceram? Como foi o contexto em que eu fui gerada? Tudo isso importa. No meu nascimento, o meu pai estava presente? Todas essas perguntas, tudo isso faz parte do primeiro círculo do amor. E quando a gente está presa nesse círculo, consequentemente estaremos presas nos outros, nos seguintes. Imagina uma pessoa assim. Meu Deus. E claro que a gente não vai estar 100% presa em um círculo, né? Porém, um leva a gente a ficar presa no outro. E quando a gente está curada em um, nos leva a estar livre nos outros também. Então, é importante sim a gente olhar para cada círculo do amor. E aqui eu vou trazer algumas frases e reflexões. O primeiro círculo do amor começa com o amor recíproco dos nossos pais, como um casal. Ou seja, como era a conexão deles? Eles se amavam, no sentido assim, bom dia, Andresa, tinha uma história. Como foi, né, esse amor deles? Porque vocês lembram que eu falo sempre, né, e agora ainda mais, porque é por causa do livro, né, o próximo livro que fala sobre o amor cego e o amor que vê. De toda forma, houve amor. Só que o amor que fere é um amor cego. O amor cego é o amor que fere. Bom dia, Josi. Aí quando há esse amor cego, como assim o amor cego? Por exemplo, o amor cego faz a gente repetir padrões. O amor cego é porque a gente está presa, né? Emaranhada com histórias, com pessoas. E quando a gente consegue ver ver o amor, a gente vai se libertando daquilo. Quando a gente consegue sair da cadeira de juiz, quando a gente consegue sair do lugar de salvadora, tudo isso vai nos libertando. E quanto mais a gente se liberta, mais a gente está dizendo assim para Jesus: Jesus, valeu a pena. E eu estou fazendo valer a pena o preço que o Senhor pagou. O sacrifício que o Senhor fez. Para que eu estivesse livre. Porque Ele se sacrificou para que a gente estivesse livre. E não continuar presos, né? E aí, quando a gente continua presa, é como se fosse assim: Jesus, foi inútil seu sacrifício. Não valeu muita coisa não, hein? Então, é nesse ponto, no encontro dos nossos pais e no contexto em que nascemos. Foi desse amor que nascemos, mesmo sendo um amor cego ou não. Um amor cego, por exemplo, aí às vezes houve abandono. E uma coisa que eu já quero trazer ao seu coração, não sei como foi a sua história, mas de acordo com algumas histórias que eu tenho ouvido, né, e tem a ver com esse contexto, dentro desse primeiro círculo do amor, fala sobre quando a mulher engravida, né? Já vi situações assim, já atendi pessoas assim, e o pai foi embora. Então aquele homem, ele não abandonou a filha ou o filho, ele abandonou a mulher. Isso já traz cura ao nosso coração, porque a gente pega a dor. E depois a gente cresce tentando salvar, carregando as coisas da nossa mãe. Aí eu fui abandonada. Não, foi a sua mãe
que no caso a mulher dele. Aí você já sai desse lugar, do meio deles, entende? E isso já leva você para o próximo ciclo do amor, que é o segundo. Mas aí eu vou falar no próximo encontro da gente, aqui. Então, aquele homem, ele abandonou a mulher. Consequentemente, claro, né, a filha está distante, então abandonada. Mas, de primeiro ponto ali, o marido abandonou a mulher. Percebe? Já outra história, outra questão que a pessoa pode carregar. E tudo isso lá no primeiro círculo do amor, nesse primeiro momento. Teve uma que engravidou, ela namorava, engravidou, e aí teve várias conversas dizendo que essa mulher que estava grávida estava falando assim, agora Gente, assim, é tanta história. Ela falou assim, agora ela tá dizendo, isso chegou ao ouvido do pai da criança, né? Ela tá dizendo agora que agora vai tomar tudo de você, vai fazer isso e aquilo. Só que provavelmente não foi verdade. Mas aquela mulher que estava grávida, ela carregava uma questão que ela não tinha olhado ainda. E ela já tinha engravidado do primeiro filho e agora do segundo. E o pai tinha falado, né? Se você engravidar, você vai embora. Vou mandar você embora de casa. Você vai pra fora. E ela engravida de novo. É o que aconteceu. O pai mandou ela embora. Gente, imagina aí o quanto de dor essa criança carregou. Ela já nasce com a dor da rejeição. E ainda bem, né? Uma pessoa do mesmo sistema familiar que essa mulher que estava grávida acolheu ela. E depois ela engravidou, em outro momento ela engravidou de novo. E assim foi a vida dela. Hoje, esses filhos são todos adultos. E sabe o que ela diz? Ela diz assim, que sempre buscou ser amada. E até hoje ela não se sente. Até hoje ela não é feliz no amor. Então ela não conseguiu, ela vive num amor cego por alguém, em algum emaranhamento. Então ela vive naquele amor cego que Lucas 14:26 diz. Aquele que ama mais, aí a gente lembra, ao seu sistema familiar, às suas dores, mais do que a mim. Quando a gente ama mais isso, a gente não vive o que é bom, perfeito e agradável. A gente não vive nesse lugar. Bom dia, Cris. Está fazendo sentido para vocês? Só que o Senhor, Ele nos chama para a gente ver, olhar para esse lugar e nos curar primeiro. Entender que eu achei lindo quando eu estava assistindo a aula e a minha professora, ela falou assim, quando você nasceu, houve festa no céu. E eu sempre falo isso para as pessoas. Houve festa no céu. Aí imagina essa criança que foi abandonada, que sentiu a dor da rejeição do pai, foi impactada. A mãe, né, foi impactada também, sim. A mãe foi impactada pela a rejeição e o vai embora do pai, no caso, o avô da criança. Gente, foi todo um contexto. Como essa criança vai crescer confiando em Deus? Então ela precisa estar no controle. Ela precisa estar de frente para a situação. Porque daí ela vai garantir, na cabeça dela, né? Vai garantir que ela sinta menos dor caso algo aconteça. Só que não é essa a solução. A solução é a gente nos curar daquilo que nos colocou nesse lugar. Olha como é, sério. Aí a gente ouve o versículo e essa foi uma das minhas indignações. E agora é uma indignação ainda, só que de uma forma boa, né? A gente ouve o versículo, descansa no Senhor, entrega o fardo pro Senhor. Como que faz isso?
como que faz isso? Então, essas frases, né, Andresa? Que lindo, quando você nasceu, houve festa no céu. E isso, essa frase, traz cura ao coração daquela pessoa que carrega ainda a dor da rejeição. Que tem um primeiro traço mais alto, né? Então, a parte de nós que carrega rejeição, isso traz cura. Porque a gente acha que foi um erro, que a gente não foi escolhida, que a gente não foi desejada, mas o céu já desejou nós, cada uma de nós. No céu teve festa. E sabe, eu fico imaginando o céu pensando assim, ela já tem um propósito antes de nascer. A gente já tem um propósito antes do nosso nascimento. Fomos escolhidas, nomeadas, antes do ventre da nossa mãe. Então a gente não é um erro. A gente pode ter nascido em um contexto de dor, em um contexto que não foi legal, mas a gente não é. Percebe? É identidade. É ser, é identidade. Então a gente não é isso. Você não é um erro. E se vamos imaginar que... Porque tem pessoas que acham assim, ai, meus pais nunca fizeram nada que preste. Ai, nunca fizeram nenhum acerto. Pois fez você. Eles foram um canal para que você estivesse aqui. E aí eu vejo o céu esperançoso, desejoso, para que você consiga, através da sua vida, trazer esperança para aquelas pessoas que estão aflitas. E isso não é um peso, mas uma possibilidade que você carrega. A sua vida não é para si. A nossa vida não é para si mesmo. A nossa vida é doação, é entrega, é fluir, é transbordar. E a gente só consegue fazer isso se a gente curar o nosso coração. Se a gente olhar para os nossos círculos do amor e aprender a amar na prática. E esse amar, o primeiro, vai ser para Jesus. Vai ser amar mais a Deus. Então, essas dores se tornam ídolos. Muitas vezes... voltou. Essas dores, muitas vezes, se tornam ídolos do nosso coração. Aí a gente vai fazer as coisas sempre de acordo com o que a dor está nos conduzindo a fazer. Por exemplo, se a pessoa carrega a dor da rejeição, então ela tem ideias. Primeiro traço de caráter, né, o esquizoide. Ela tem ideias lindas, ela acessa ideias incríveis, mas por medo de se sentir rejeitada novamente, ela não fala. E muito menos executa. Muito menos materializa. Às vezes é um livro infantil, um livro de ficção, e que às vezes uma frase vai trazer cura a uma pessoa, e essa pessoa vale muito. E às vezes chega em outras. Aí eu tive uma experiência que foi nessa dor da rejeição, né? Eu estava em um grupo, e nesse grupo, algumas vezes eu fui interrompida, e da última vez, além de interrompida, ignorada. Aí eu falei assim, eu sei que ninguém é obrigado a me ouvir, né? E tá tudo bem. Só que doeu. Então a questão é doer. Aí eu fui pra Deus, eu falei, Senhor, Pai, doeu. Que dor eu estou sentindo? E de onde veio? Aí Ele me trouxe. E quando eu sofri uma dor muito, muito grande na infância, eu fui lá, pediu. Hoje eu tenho essa fala de dizer que eu fui lá buscar acolhimento porque eu tenho essa consciência, né? Mas antes não. Então eu fui lá contar, e aquele contar era para que eu precisava de acolhimento.
Mas não, eu fui julgada, fui criticada. E na minha cabeça é como se eu não tivesse falado o suficiente para que a pessoa acreditasse naquilo que eu falei. Levei isso pra vida. E aí nesse momento de um grupo, aí de novo eu não fui ouvida, eu fui interrompida e fui ignorada. Assim como eu fui lá atrás. Aí o Espírito Santo me trouxe a memória. Aí ele falou assim, o que você ia falar, você grava um vídeo e fala. Porque uma pessoa que não ouviu, agora haverá possibilidade de outras pessoas ouvirem. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá, fiz o vídeo, menos de 1 minuto o vídeo. Foi lindo, entreguei. Da forma mais simples que você imaginar, eu fiz. E eu falei assim, eu pensei assim, se esse vídeo não alcançar ninguém, mas já alcançou a mim, porque eu estou vencendo algo. E esse vídeo alcançou muitas pessoas. Depois, né, eu vi lá, muitas pessoas foram alcançadas e abençoadas por aquilo que eu ia entregar para uma pessoa e fui interrompida e quase que eu não ia mais, né? Aí eu falei assim, ó, Senhor, eu não vou, desse grupo, eu não vou mais falar. Enquanto eu estiver sentindo a dor, eu vou continuar ali porque eu quero ser curada. E eu quero entender e ser curada profundamente nisso. Não quero ficar mais repetindo essa dor. Mas eu vou ficar calada. Agora eu não vou falar mais. Falei bem assim. E quando não fizer mais sentido, eu vou sair. E antes era uma dificuldade, gente, uma dificuldade de fechar ciclo que eu tinha. Meu Deus. Aí também eu já vi, né, de onde veio. Aí eu falei isso pra Deus. Terminei de falar, recebi a mensagem da pessoa. A pessoa falou assim, minha irmã, me perdoe. Eu falei assim, meu Deus. Aí ela falou assim, eu não sei porquê, mas de novo eu fiz isso. Enfim, ela trouxe lá a fala dela. Eu só fazia chorar. E ela disse assim, eu quero dizer pra você que a sua voz é importante, que sua presença importa. Ela falou mais algumas coisas lá, né? Eu falei assim, meu Deus, eu só falei isso pro Senhor. Aí ele falou assim, olha gente, a frase de cura que o próprio Pai, ele trouxe ao meu coração. Ele disse assim, filha, é que eu te ouço até o final. Então ainda que a gente possa ser interrompida por algumas pessoas, que a gente não seja ouvida, mas que o nosso Pai nos ouve. Ainda que ele não responda de imediato, mas ele está ouvindo e no momento certo. Não é que existe assim um momento certo de certo, mas é um momento apropriado, porque às vezes até naquele tempo, até a resposta, a gente precisa de cura, de olhar algo ali. Então percebe o quanto é importante a gente olhar para esse lugar. Aí aqui voltando, como que aquela criança, agora adulta, e sabe o que ela falou? Ela disse assim, aquela criança que o avô, no caso, né? O pai da mãe dela. Eu te ouço até o final. Foi lindo ali. Sabe a cereja do bolo que eu precisava para curar dessa questão? Aí aquela filha, vamos supor que o nome dela é Maria. A filha que estava no ventre ainda. Aí Maria, que sentiu tanto a dor da rejeição e abandono, tudo misturado. Porque são dores diferentes, né? Porque depois aí a mãe dela também foi embora. Amém, Cris. Amém. Ela foi embora e ela falou assim, como eu vou acreditar num Deus que faz isso com as pessoas? Olha só. Percebe o quanto as nossas experiências com os nossos pais molda o nosso olhar para Deus. Se vocês não assistiram, eu vou indicar aqui um documentário. Fala que é filme, né? Se você colocar no YouTube, você vai ver lá filme. Mas pra mim é um documentário lindo. Que é assim... Ai, Deus, como que é o nome?
onde está o Pai? Eu vou colocar no story, é melhor. Que fala sobre isso. E tem tantas histórias lá relacionadas aos pais. Nossa, e tem uma assim, gente, eu não vou nem dar spoiler. Tem uma linda, linda, linda. Deixa eu ver se eu vejo aqui. O nome do documentário, porque eu já deixo aqui também. Mas eu quero colocar no story. De toda forma, eu vou colocar no story. E aí ela falou assim, como eu vou acreditar nesse Deus que é assim, se ele fez isso, isso e isso? Só que não foi Deus quem fez. Quem fez foi o ser humano. Que rejeitou, que abandonou. Entende? Não, só que isso molda. Isso fala sobre como a gente olha para Deus. E os pais, ele tem essa, eu vou dizer que privilégio. Esse privilégio de apresentar quem Deus é. Só que como a gente vai apresentar quem Deus é se a gente tá ferida? Porque ferido fere, né? Inclusive ontem na célula a gente comentou sobre isso. Quem tá ferido, fere. E não é nem assim, eu quero ferir. Não, é inconsciente. Mas a pessoa faz. Então, voltando, esse primeiro ciclo do amor fala sobre o contexto dos nossos pais, como eles se encontraram, como foi, eles casaram, eram casados, estavam bem casados, ou foi um encontro casual, ou eles estavam namorando, e como a sua família, como a família de origem dos seus pais receberam a notícia da sua existência. Tudo isso, gente, impacta na nossa vida. A gente não tem noção da profundidade, mas tudo isso impacta. O contexto dos seus pais sobre o vínculo do casal, se tiveram relacionamentos anteriores, isso é importante ser olhado, porque muitas vezes a gente não aprendeu a incluir e falar sobre as 3 leis do amor. E exclui relacionamentos anteriores, mas aquelas pessoas, elas têm um lugar ao qual pertencem e é importante olhar. Independente, o pertencimento, ele não depende do que a pessoa fez, se ela foi boa ou não. Não é isso que traz... não é o que a gente faz ou tem que define a nossa identidade. Não é o que a gente faz ou tem que faz com que Deus ele nos ame. Ele continua nos amando. Aí ontem, na célula, a gente falou assim, né? Que às vezes a gente só olha o que o outro fez. Que o outro feriu. E quantas vezes a gente também já feriu. E não é ficar olhando desse lugar, né? De culpa ou julgamento. Mas é só uma consciência de que a gente não é melhor do que ninguém. E nem maior que ninguém. Mas sim aprender a ver as pessoas por quem elas são. E isso vai trazendo cura ao nosso coração para que a gente consiga exercer esse amor que o Senhor quer que a gente viva, né? Que é o amor na prática. Então, se teve relacionamentos anteriores, se haver compromisso entre eles, como você vê a Deus? Isso é uma pergunta boa para você refletir. Como você vê a Deus? Você tem conexão com o Senhor? Você consegue chamar Deus de Pai? Essa pessoa até falou para mim. Ela disse assim, eu não consigo chamar Deus de Pai. Olha só. E ela ainda, o pai dela já adulta, né? O pai dela procurou ela. E ela, assim, um pouco estranha, ela disse que não sentia nada. O sentimento dela... E ela falou que não chama o pai dela, chama o pai dela pelo nome e não de pai. E aí ela veio com esse relato, né? Ela falou, e eu não consigo chamar Deus de pai. Se eu chamar ele de pai, eu não tô sendo verdadeira. Eu tô sendo sincera pra você, ela contando, né?
eu não... Se eu chamar, isso não é de verdade, não é do meu coração. Então percebe o quanto a gente precisa de cura e muitas vezes a nossa dificuldade de conectar com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, vem desse lugar. E é importante a gente olhar. E assim, essa caixinha, ai gente, eu vou falar sempre dela. Porque ela não é apenas frases, porque poderia ser versículos, só versículos, e que eles sim impactam na nossa vida, mas além do versículo, é trazer movimento interno para que você consiga viver esse amor na prática. Ó, uma frase aqui para vocês. Inclusive foi de Thalita, né? Eu não posso mudar a minha história, mas posso mudar a forma como ela me afeta, mudando o meu olhar para ela. Não adianta a gente ficar... como é que a criança fica, né? Esperneando? Acho que é assim a palavra. Que fica com birra, batendo pé. Isso é um adulto criança. Outra coisa, quando a gente está preso nesse círculo do amor, a gente fica assim, vai para uma célula, vai para a igreja, uma célula, um grupo, vai para os lugares colocando expectativas nas pessoas, só que de faltas que a gente teve com os nossos pais. E é inútil essa tentativa porque essas pessoas não são nossos pais. Então essa busca precisa estar lá. Oi, Jane, minha amiga, bom dia. Essa busca está lá com eles. E a falta é com eles. Então não adianta, é inútil a gente tentar mudar a história. Agora quando a gente muda o nosso olhar, tá tudo bem. Essa é a sua história. Eu tinha muita vergonha de várias coisas assim da minha história. Principalmente da última. Da maior dor da minha vida, né? E hoje eu já me abro mais. Em algum momento aqui vai chegar o momento de eu falar pra vocês. E eu sei que isso vai conectar, porque eu me julgava muito. Olha só. Eu me condenava, eu carregava muita culpa. Meu Deus. Aí tudo que acontecia... Não, eu dou conta de carregar isso aqui. Então eu carregava culpas, carregava vergonha, tanta coisa. Mas é a minha história. É a minha história. E ela me trouxe até aqui. E é um lugar que eu gosto de estar. E a partir daqui, eu vou além. Então foi o olhar para a minha história que eu mudei. E não mudei exatamente a minha história. Agora eu posso fazer diferente para que a minha história seja diferente das outras pessoas. Daqueles que vieram antes de mim. Agora sim, eu tô fazendo valer a pena. Quando eu olho com amor, eu consigo, né, olhar desse lugar. Eu consigo fazer diferente, fazer valer a pena o preço que eles pagaram. Consequentemente, o preço que Jesus pagou. Aí você pode pensar assim, olha como traz cura, tá? Tô lendo aqui. Ah, mas eu não pedi pra nascer. Será? Entre milhões de possibilidades. Aí você imagina os espermatozoides. Entre milhões de possibilidades, a vida me alcançou. Através do encontro do meu pai e da minha mãe, Deus me presenteou com o maior de todos os presentes, a vida. E a vida, eu digo sim com amor. Imagina, você lendo essa mensagem aqui, vai ficar no seu coração e vai trazendo cura, e o Espírito Santo vai ministrando. Porque foi através dos seus pais que você veio. E quem somos nós para dizer quem tem que ser ou não? Se a gente fica nesse lugar, a gente só se machuca. A gente fica vivendo em dor. E o amor na prática a gente não consegue viver. Quando os pais se separam, quando eles não estão juntos, aí eu quero trazer aqui outra frase de curar o seu coração. Somos o um dos nossos pais. Olha só, talvez isso doa para você, mas vai trazer cura.
Somos um dos nossos pais, então eles estão em nós. Se a gente os rejeita, a gente se rejeita. 50% papai, 50% mamãe. Eles estão em nós. Com o que vamos fazer com o que tem deles em nós? É o que vai fazer a diferença. Não é rejeitando eles. Porque quando a gente rejeita eles, a gente está se rejeitando. A gente carrega 25% dos nossos avós e 1,25% dos nossos bisavós. Será que é importante a gente olhar para a nossa história e mudar o nosso olhar? Sim. E aí a gente sai do automático. Sai daquilo, ai meu Deus, por que eu tô vivendo isso? Ou numa fuga dizer assim, ai, porque Deus quer que eu viva isso para aprender alguma coisa. Não. Você se colocou, a gente se colocou, e a partir disso, ele traz. A situação traz aprendizado se a gente mudar o nosso olhar, e ele pode trazer cura. Não só a nós, mas ao nosso sistema, ao nosso clã familiar. Aí outra frase, meu pai e minha mãe em mim, eles sempre permanecerão sempre juntos. Posso alegrar-me com isso. Eu os tenho realmente em mim. Olha que lindo. Então, mesmo que os seus pais tenham se separado, tenha acontecido alguma coisa, mas em você eles sempre serão casados, bem casadinhos, dependendo do seu olhar para eles. E você vai ficar bem, porque isso traz uma pessoa ansiosa, em conflito, é uma pessoa que não está bem de onde ela veio, com a sua origem. Mas quando a gente está bem com a nossa origem, a gente sente paz. E tem conexão isso com a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que a gente vive e não consegue descrevê-la na sua totalidade. Mas a gente vive. E vivendo, a gente reflete. Aí outra frase, se rejeito minha origem, rejeito a mim mesma. Como então a vida poderia fluir em mim? Então eu digo sim à minha origem. Acolho com amor a minha história, assim acolho também a mim. E entre outras frases, né, que tem nessa caixinha de chá linda. Então eu quero já encerrar com vocês. Sobre a gravidez, foi um contexto, receberam. Então, tomar, na terapia sistêmica, né, tem essa fala de tomar. Tomar significa, você pensa aí, o tomar de receber, de tomar para si, de receber para si. Receber deles amorosamente esse amor, tal como foi, independente de como tenha sido, é o primeiro círculo, ou movimento, ou a ação do amor, ou o passo que a gente precisa dar. E esse passo é fácil? Não, mas é um processo que vale muito a pena. Então, esse receber é a condição para todas as outras formas de amor. Esse primeiro círculo é o que nos dá a condição para os outros círculos do amor. E aí, se a pessoa quiser, né, a caixinha, como eu falei, traz as frases que vai trazendo cura ao nosso coração. Tem processo terapêutico também. Então, como poderá alguém mais tarde amar outras pessoas se não experimentou esse amor? Como eu vou amar alguém se eu não me sentir amado? A tentativa, ou a gente achar que está amando, é um amor cego. Quando a gente não se sentiu amado, a gente está amando no amor cego. Olhando para as nossas próprias dores, por exemplo. Ai, o meu filho, não quero que ele viaje, quero que ele more perto de mim, que não sei o quê. Isso é uma necessidade sua, como mãe, como pai. É uma necessidade dos pais. Por causa de uma falta com os nossos próprios pais. E isso é amor cego.
Isso é definhar o filho. Isso é empobrecer quem ele é. Eles são flechas. A esse destino, história, dizemos sim com amor. Coloquei, somos nossos pais. Então, olhamos os nossos pais e nossos antepassados e dizemos amorosamente a eles, obrigada. E eu quero deixar um versículo para você meditar, que é, quem quiser caixinha, tem o link na bio. Quiser adquirir é o PDF, aí você imprime em papel cartão, recorta, e todos os dias você pode ter um encontro diário. E cada dia receber uma semente. E um versículo que eu quero deixar o seu coração é Jeremias 1:5. Tá bom? Que o seu coração tenha recebido algo, tenha sido edificado nesse dia, nessa manhã. E vamos para o próximo encontro, né? Terça-feira. E que se você adquirir essa caixinha, também compartilhe. Se quiser me marcar, me marque. Para que outras vidas também sejam alcançadas. Porque quando a gente recebe, a gente se enche, a gente transborda. Principalmente daquilo que é bom, né? Então, obrigada você que esteve aqui, você que vai passar por aqui. Que cada vez mais você possa chegar aqui com um coração cheio de um amor que vê, para que transborde na vida das pessoas, né, ao seu redor. E antes disso, que você tenha uma vida leve, uma vida fluida, uma vida feliz, alegre, sabe, eu gravei hoje, assim, eu até falo que hoje nos cultos, todo culto eu choro. Tá, todo momento eu me emociono assim, né, com Deus. Mas não é de dor, não mais. Mas de sentir, sabe, de alegria. Porque eu não vivo mais dor, e de alegria por estar sentindo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ter essa conexão profunda. Então é isso que eu desejo para você também, caso você queira. Que você tenha essa conexão profunda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que a sua vida seja leve e fluida. Para que cada vez mais você se pareça com o Senhor. Cada vez mais você reflita a imagem e semelhança dEle. Porque é isso o desejo do coração dEle e essa é a vontade dEle. Que sempre é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, até terça-feira. Tchau, gente.